O dia 31 de março é uma data especial na história do Espiritismo. Foi neste dia que ocorreu o primeiro diálogo entre as irmãs Fox e o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada 5 anos antes na casa em que eles moravam, numa pequena cidade do estado de Nova York chamada Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte. A família Fox, que era metodista, tinha alugado aquela casa de madeira um ano antes. Ali moravam o Sr. John David, sua esposa Margaret e suas 2 filhas, Kate, de 9 anos, e Margaret, de 12 anos. Eles tinham outros filhos que não moravam com eles. Antes da família Fox, outros inquilinos que moravam naquela casa já tinham se queixado que estranhos ruídos eram ouvidos ali. Aqueles ruídos, que começaram aos poucos, foram aumentando de intensidade. Eram barulhos de arranhões nas portas e paredes. Outras vezes eram batidas ou até mesmo barulhos de móveis sendo arrastados. Muitas vezes, essas vibrações eram tão fortes que as camas tremiam e até se deslocavam do chão. Kate e Margaret, assustadas, não conseguiam dormir e iam para o quarto dos pais. Kate, a mais nova, teve uma ideia: desafiar aquela força invisível, começando a dialogar com ela. Batendo palmas, falou: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." Imediatamente, ela ouviu o mesmo número de batidas. Kate continuou: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. As batidas foram exatamente iguais. A senhora Fox então passou a fazer perguntas. Pediu ao desconhecido para dizer a idade de suas filhas e a resposta do número de batidas foi correta. Estabeleceram então uma espécie de comunicação com o espírito, criando um alfabeto do tipo telegrafia espiritual. Descobriram então que este espírito comunicante, que tinha sido um vendedor ambulante de nome Charles Rosman, tinha sido assassinado a golpes de facada há 5 anos por uma pessoa chamada Sr. Bell, que na época habitava aquela casa. Foram feitas escavações no local indicado e acharam alguns ossos e cabelos humanos. 56 anos mais tarde, foi encontrado próximo ao local, embaixo da parede, o esqueleto completo com uma lata do mascate, provando que o corpo tinha sido removido de um lugar para o outro, com medo de ser descoberto. Em 1855, Hippolyte Léon Denisard Rival, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, foi convidado por um amigo seu a ver de perto essas manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Rival tinha então 51 anos e já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o que estava acontecendo. Homem criterioso, Rival não se deixava levar por modismos e, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. O professor, então, participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento das que faziam parte do espetáculo. Como os móveis por si só não poderiam mover-se, havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre eles e respondendo aos questionamentos dos presentes. Rival presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, e que ele, Rival, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era um homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. Através dos espíritos, Rival descobriu que uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina Espírita,
ou Espiritismo. No início, para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta peão. Nas bordas das cestas, os médiuns, pessoas com capacidade de receber mais ostensivamente a influência dos espíritos, colocavam suas mãos e, através de movimentos involuntários, as frases-respostas iam se formando. Com o decorrer do tempo, a cesta peão foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns, fenômeno que ficou conhecido como psicografia. Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do bom senso necessário para tal. Com todo o esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita, a codificação, tendo início em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos.